Olá, bom dia. Começando mais uma reflexão de hoje. Hoje, domingo, 28 de novembro de 2021. Começamos sempre agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, por mais esse dia, para a gente recomeçar, experienciar, colocar mais um tijolinho na nossa estrada de evolução. Por isso, somos gratos a Deus e a Jesus, esse ser que esteve entre nós, habitando o planeta Terra, deixando tantas lições amorosas, de paz, de fraternidade, de caridade, para que nós, seres imortais, possamos seguir o seu exemplo, nos esforçar e seguir o seu exemplo. Gratidão, Jesus. E assim, começamos a nossa reflexão diária de hoje, com a graça do Cristo. Que assim seja. E é isso, porque hoje é domingo, nós falamos do livro do seu Laerte Santos, que hoje é um espírito sem o corpo, está na pátria espiritual, continua vivo, mais vivo do que nunca. Ele partiu esse ano, dia 27, se não falha a memória, de junho. Seu Laerte Santos era morador de Novo Hamburgo, jornalista, administrador de empresas, radialista e palestrante, especialista em emocionar o povo. Ele espalhou as sementes do amor, da paz, da fraternidade, da amizade pela região metropolitana, nas suas obras. E nessa última que eu tive a oportunidade de comprar, que é Coletânea Lições, que é os volumes integrados aqui, 1, 2, 3 e 4 das lições. O 1, se não falha a memória, é lições, ensinamentos empregados de amor na melhoria da autoestima. Aí depois tem outro. As lições que reanimam e consolam no encontro com a sua intimidade. Lições, o caminho para a felicidade. Lições de amor e de paz. Então ele andou pelas suas andanças aqui pela volta, por Taquara, por Igrejinha, Três Coroas, Minas do Butiá, Montenegro, Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo. Então ele teve várias cidades aqui da nossa região metropolitana, levando essa mensagem de paz, de amor e de fraternidade a todos os que o assistiam e se emocionavam com as histórias simples, do seu Laerte. Tem uma mosquinha incomodando aqui, mas não tem problema, tá bom? Vamos seguir, que é a lição de hoje, então, como a gente todos os domingos traz, é o valor dos defeitos. É a 7ª lição. A 7ª lição, então, o valor dos defeitos. Estamos sempre falando de doenças e não de saúde. Estamos sempre falando de problemas e não de soluções. Estamos sempre falando de desamor e não de amor. Estamos sempre falando dos erros e não dos acertos. Estamos sempre falando dos defeitos e não das virtudes. Raramente falamos que estamos apaixonados, felizes, com saúde e em paz, principalmente com a nossa consciência. Gostamos de ser vítimas, fracos, oprimidos e incompreendidos. Pois esta pequena história nos fará refletir sobre este assunto. Isso é uma verdade que o seu Laerte nos traz aqui, né? As conversas sempre é para relatar alguma coisa não tão boa, né? Então, sempre estamos falando de doença e não de saúde, como ele começou aqui. Então, vamos à lição. Vamos à história que ele vai nos contar.
por esta pequena história nos fará refletir sobre este assunto. Um serviçal de uma fazenda tinha como tarefa permanente abastecer a água da casa grande de seus senhores. Caminhava quase 1 hora até o rio para abastecer 2 vive. O que é vive? Enormes vasos de barro, fixados, um em cada ponta de uma vara de bambu, que ele atravessava nas costas, de ombro a ombro. Eram muitas idas e vindas, o trabalho era cansativo, mas nunca alguém ouviu uma única lamentação ou reclamação. Porém, um dos vasos tinha uma pequena rachadura, que não permitia que chegasse cheio no final da caminhada. Certo dia, o vaso que tinha uma pequena rachadura resolveu questionar aquele bom homem. Estou vivendo angustiado desde que fiquei com esta rachadura. Tenho percebido o seu esforço e, devido ao meu defeito, você tem trabalhado muito, mais do que necessário. Isto não é justo. Jogue-me no lixo e busque um vaso perfeito. O bondoso homem olhou fixamente o vaso e falou com ternura: Você é que está sendo injusto com você mesmo, pois ainda não percebeu o quanto você é importante para mim e para esta casa. Desde o dia que percebi a rachadura, tratei de colocá-lo na ponta que vinha na margem da estrada e imediatamente providenciei em semear belas flores, que hoje eu colho diariamente para enfeitar a casa dos meus senhores. E tudo isto com a sua ajuda, pois ao longo do caminho, a água que cai de você vem regando as flores. 2 grandes lições poderão colher desta pequena história. A primeira é de que não importa a deficiência física que você tenha, pois o seu potencial divino é muito maior. A segunda, somente os puros de coração, os verdadeiros cristãos, preferem não menosprezar, esmagar, marginalizar, mas sim animar, elevar, valorizar e amar. Faça a sua parte. Ajude na melhoria do meio onde você vive. Então, essa é a lição, né? Não importa a deficiência que a gente tem. Aquele vaso estava incomodado, né? Porque aquele bom homem estava fazendo um trabalho, muitas vezes ele ia e voltava várias vezes, e por conta daquela rachadura, escorria água. Aí o homem se serviu daquela aparente deficiência para frutificar o bem, para, no decorrer do caminho, ele plantou flores naquela terra macia, regada, todos os dias com aquela água que caía daquela rachadura, daquele vaso. Então, qualquer que seja a nossa deficiência, nós podemos ser deficientes em não conhecer ainda, e nós não conhecemos tudo da escola cristã de Jesus ou da escola cristã do Espiritismo. Nós não conhecemos tudo e estamos sempre aprendendo. Mas isso não nos impede de fazer o bem, de praticar o bem, de orar por aqueles a quem a gente pensa, quer seja aqui junto conosco, quer seja passando por alguma prova, por alguma expiação, quer seja desencarnado. A gente sempre tem condições de ajudar o próximo. Essa é a verdadeira caridade, né? E a gente tem que parar, como o seu Laerte nos diz aqui no início, né? Parar de falar de doenças e começar a falar de saúde. Parar de falar de problemas e começar a falar de soluções. Parar de falar de desamor e começar a falar de amor. Eu falei algumas vezes
aqui, quem já me assistiu por aqui, eu fico incomodado com esses programas jornalísticos das grandes TVs, né? Eles têm que dar as notícias, eles têm que transmitir as notícias. Mas o que eu me pergunto, precisa começar um jornal, por exemplo, uma catástrofe? Ou com um desastre? Precisa, né? Precisa começar com uma ação tão ruim? Uma ação ruim? Não precisa, né? Tu tem ações boas durante o ano, durante o mês, durante o dia, que acontece em várias partes do globo da Terra. Basta tu pesquisar. Com o advento da internet, tu consegue, como a gente diz, campear, como diz a nossa avó, a Castorina, tu consegue campear e achar ações boas e colocar no início do jornal. Por que não? Por que tem que começar com uma catástrofe? Sabe por quê? Porque tem uma audiência ávida por uma coisa que traga impacto, né? Então nós vamos aos poucos, né? Eu penso assim, né? Que aos poucos a gente vai se regenerando também e aprendendo a ver coisas boas na TV. A pesquisar, porque tem coisas boas. Basta a gente querer. É assim na TV, é assim nas redes sociais. Basta ir atrás. Então a gente, como o seu Laerte nos dizia, nós gostamos de ser vítimas, fracos e oprimidos e incompreendidos. A gente tem que parar com isso. Nós somos seres criados por Deus, simples, ignorantes, no sentido de não conhecer todas as coisas, mas nós temos a centelha divina dentro de nós. Isso quer dizer o seguinte: vamos traduzir para a nossa linguagem, o que é a centelha divina? São as virtudes. São as virtudes do amor, da paz, da fraternidade. É aquilo que Jesus veio nos dar um chacoalhão e fazer nós e nos impulsionar para o bem. Foi essa a tarefa de Jesus. É construir. Por isso que ele dizia que o reino dele não era deste mundo, e não era mesmo. Que o reino dele era na pátria espiritual. E ele veio construir, implantar o reino de Deus no coração nosso, dos seres humanos. Essa foi a tarefa de Jesus. Por que implantar o reino? Porque ele sabia, ele sabe que ali está a centelha divina. Basta, vamos lá, vamos tocar. E é claro que a gente tem que ajudar, a gente tem que se mexer, a gente tem que procurar se conectar com as coisas boas, com a vibe boa. E a gente, momentaneamente, um espírito evoluído que esteve entre nós, que foi o Chico, né, o Chico Xavier, ele passando, por exemplo, por cima ao lado de um corpo de um cachorro já morto, a gente chama carniça, né, um corpo de um cachorro morto, todo mundo passa assim, tapando o nariz e meio de longe, assim, querendo se afastar. Contam que ele passou e um pouquinho mais adiante perguntou para os outros: vocês notaram? Aí os outros perguntaram: notaram o quê, Chico? Vocês notaram os dentes caninos daquele cachorro? Como eram bonitos? Então, isso casa com a lição de hoje, né? Então, para a gente aprender a enxergar as coisas boas, as coisas que nos acontecem, e tirar sempre um exemplo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Às vezes, e na maioria das vezes, vem situações que pode ser nós que devemos passar, mas que pode ser um familiar nosso. Pode ser um familiar nosso.
que serve para a gente prestar atenção mais na família, no núcleo, que começa tudo. Onde é que começa? Onde é que a gente aporta? Onde é que a gente chega? A gente chega direto no centro espírita, quando a gente vem ao planeta? Ou a gente chega direto num sindicato, num partido? Não, não. O primeiro lugar que a gente aporta, aliás, eu já disse num dos evangelhos do lar, no nosso humano, a gente aporta num ser, que é o primeiro contato que a gente tem com o planeta é através da nossa mãe. E eu disse para o Mano que deve ter uma colônia espiritual, né? Tá certo, o espírito não tem sexo e encarna tanto como homem como mulher, gênero feminino, gênero masculino. Vem para aprender, vem para evoluir. Mas olha, a minha santa ignorância, né? Desconhecimento. Mas quando tu vem para encarnar no gênero feminino e tu vai ser mãe, o que eu disse para o Mano? Eu acho que deve ter uma escola para preparar aquele ser para vir encarnado como mãe. Deve ter um ciclo introdutório, né, para ensinar aquele ser a ser mãe, a vir ao planeta e encarnar como mulher e ser mãe. Porque não tem. Não tem. Né? O Chico já dizia que uma prece de uma mãe, Chico já dizia e já continua dizendo que, já dizia enquanto estava encarnado aqui, e agora desencarnado, continua dizendo que uma prece de uma mãe arromba as portas de qualquer lugar, em favor de um filho. Né? Então, a gente deve sempre procurar, né, não exaltar a deficiência. Não exaltar a deficiência. Por exemplo, esse vaso aqui tinha uma deficiência, era rachado. Mas a deficiência dele, o homem aproveitou para fazer daquilo uma boa ação. E é isso que o Sr. Laerte nos traz nessa lição maravilhosa. Né? Só temos a agradecer ao Sr. Laerte por ter semeado essas belas lições e a gente vai continuar indo até quando der aos domingos. O domingo vai ser para sempre, né? Porque a não ser quando a gente tem um compromisso. Por exemplo, essa reflexão de hoje foi gravada ontem, né? Porque a gente vai para um lugar agora que não tem internet. Então a gente deixou programado na Rede do Bem que vai ao ar às 8 horas em ponto, porque a gente vai para um lugar que não tem internet e a gente não tem condições de fazer essa reflexão. Mas a gente sempre deve procurar, como diz essa lição aqui, procurar as coisas boas. Por mais difícil que a situação se apresente para nós, por mais difícil que se apresente, sempre tem uma saída. Né? E se a gente, como eu disse, né, na reflexão de ontem, quando a gente se sentir perdido, desesperançoso, a gente tem um antídoto, que é a prece, ao nosso bom anjo da guarda, ao nosso espírito protetor, né? E te concentrar, pedir ajuda, pedir que ele nos ajude a encaminhar a solução de um problema, a decisão de uma ação que devemos tomar, e ele virá, nos dá uma luz, acender o seu palitinho de fósforo, e aquele palitinho de fósforo, aquela luzinha, para nós é importante. Tá bem, gente? Nós vamos encerrando a nossa reflexão diária de hoje, mas antes vamos fugir
do tradicional, que o domingo eu não lia, eu li o livro dos Espíritos. Esse domingo eu vou ler, nessa lição especial, é a 583. Olha, nós falando de mães e pais, olha a pergunta que cai. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E os espíritos superiores respondem: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Os espíritos superiores respondem: Deus é justo. Né? Então, a primeira, a 583 aqui, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram. Tu recebe o piá, tu amamenta, dá comida, ajuda a caminhar, ajuda, né? Leva na evangelização, na tua crença cristã, né? Mas ele envereda pelo caminho do mal. Aí os espíritos superiores respondem: não, não são responsáveis os pais. Porém, quanto pior for as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. A gente sente, a gente percebe que a gente, vamos dizer assim, a mãe principalmente sente quando o filho é atrapalhadinho, né? É egoísta, por exemplo. Tem essas, é meu, o brinquedo é meu, é meu, é meu, é meu. Começa aí, não querendo dividir nada, não querendo compartilhar nada. Leva o lanchinho para a escola e é meu. Não compartilha, não estende a mão ao amigo do lado. Começa aí. E o pai e a mãe têm mais responsabilidades. Se enxergam esse problema e conseguem convencer, conseguem conversar, dialogar com o filho, fazendo ele mudar de postura. Claro que os pais têm que dar o bom exemplo. Eles, não adianta dizer, filho, hijo, como eu gosto de dizer, compartilha o teu brinquedo, compartilha o teu alimento. Mas se um pai, uma mãe no condomínio, ele não se preocupa com o bem-estar do vizinho, o filho está olhando. Ah, mas só vale para mim, né? Essa lição só vale para mim. Porque eu digo, eu digo e reafirmo, né, que as palavras entram aqui e saem aqui. Os exemplos arrastam. Os exemplos arrastam. Porque ele está olhando, ele está enxergando. Ah, mas que? Meu pai está me dizendo que eu tenho que compartilhar. E ele não compartilha, ele não ajuda o próximo. Que negócio é esse? É a mesma coisa, né, de tu dizer para o filho, dizer, olha, filho, não vai por esse caminho, não fuma, não bebe, isso faz mal para o teu corpo, vai fazer mal para o teu espírito, se tu, né, tu crê na reencarnação, na continuidade da existência, faz mal para o teu espírito, tu vai criar algumas deficiências que mais tarde na velhice tu vai sentir e tal. Ah, o filho ouve, fica atento ali e tal. Mas se o filho vê o pai fumando, bebendo, o que adiantou o pai falar ou a mãe falar? Nada, né?
Ah, vamos combinar, né? Meu pai fala para mim, fuma e bebe. Que negócio é esse? A lição só vale para mim? Será que ele é porque é mais velho que eu tenho que fazer o que ele diz, não fazer o que ele faz? Não vale, não vale. Então, o exemplo é importante. O exemplo é fundamental. Então, por isso que os espíritos superiores respondem. Se tu enxergar essa deficiência, esse, 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 vamos dizer assim, comportamento do teu filho ou da tua filha e conseguir resolver através do diálogo, da conversa e do exemplo, tu terá muito mais mérito. E se os pais, na letra A é importante, né? Se um filho se torna ser humano de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. E os pais vão se dar conta. Pá, o Joãozinho veio, nos deu uma baita de uma lição. Talvez seja na parte espiritual que esses pais vão se dar conta. Vão ter uma nova oportunidade, um novo recomeço? Sim. Será importante para eles? Sim. Será importante. Porque eles vão reconhecer. Tarde? Não, porque vão ter outra oportunidade, né? Vão ter outra oportunidade de fazer um novo recomeço. Eles perderam aquela oportunidade, que viram que o Joãozinho compartilhava, né? Socializava, fazia tudo em conjunto, não era honesto, não fumava, não bebia e tal. E os pais eram da pá virada. Vamos dizer assim, vamos traduzir. Eles vão tirar, essa lição vai ser importante para eles. Na parte espiritual, pode ser, mas que vai ser, vai. Eles vão se dar conta, ó, nós estivemos lá, convivemos com o Joãozinho nos deu uma lição, viveu retamente e nós não demos bola. Nós resolvemos seguir o outro lado. Os prazeres, os bens materiais e tal. Vão recomeçar, vai ter um novo recomeço para esse casal, digamos assim. Então nós vamos encerrando a nossa reflexão diária de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos sempre juntos, refletindo, levando as mensagens do Cristo, para que possamos fazer com que a Terra caminhe para a regeneração. E nós, como seres viventes no planeta, possamos estar regenerados junto com o planeta. Gratidão por tantas oportunidades, por mais esse dia. E assim encerramos a nossa reflexão diária de hoje, com a graça do Cristo. Que assim seja. Isso aí, galera. Todo mundo possa ter um bom domingo. Como eu disse, nós gravamos ontem essa reflexão para apresentar hoje, porque nós estamos numa região, agora de manhã, numa região que até tem internet, né? Até tem, mas a internet é fraca e não nos propicia fazer uma live ao vivo. Talvez 4G e tal, mas não propicia muita estabilidade na rede, não nos propicia uma transmissão, tá bem? Então até amanhã, segundo, 29 de novembro de 2021. Bom domingo a todos e todas que possam estar na paz do Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.